Bom dia, alunos da primeira série do ensino médio, do Colégio CPMG Doutor Negreiros, Nerópolis, Goiás. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021, a nossa primeira aula de lógica, onde nós temos o seguinte. Primeiro, o que é lógica matemática? Não podemos esquecer que a lógica ela é uma parte, ou seja, ela é uma sub-área que vai se desdobrar, né? E desdobrar-se e na análise lá para nós das proposições. O que seriam essas proposições? Seria lá para nós os argumentos, né? A fim de quê? Qual o objetivo? De verificar se aquele argumento, ou seja, se nós temos aquela proposição, é uma proposição correta ou uma proposição falsa. Professora, onde que eu vou utilizar essa parte da lógica? Nós temos o seguinte, uma de suas aplicações, ela destaca, né, na programação de computadores. Então, uma área que se utiliza muito a parte da lógica é na programação de computadores. Além que nós devemos, né, utilizar e utilizamos a lógica também na resolução de questões de vestibulares, nas questões das provas externas que vocês realizam, nas questões do Enem, então em vários tipos, né, de questões. Então, todas essas áreas, elas apresentam lá para nós princípios básicos da lógica, tá? Agora, dando sequência, nós temos o seguinte: o que é uma linguagem precisa? Uma linguagem precisa. A lógica, ela não vai aceitar, né, algo assim, talvez, ou o argumento nosso tem que ser verdadeiro ou falso. Ele não pode ser mais ou menos, então, e nem vai ser os dois ao mesmo tempo. Então, o nosso argumento, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, né? Que seria a nossa proposição. Nós temos também o seguinte: os argumentos, ou eles serão válidos, né, naquilo que você está analisando, ou eles não serão válidos, que seriam argumentos falsos. Então, argumentos para nós que não têm validade, viu? Nós vamos ter também aquela lógica que ela é formal. Então, a lógica formal, ela vai ignorar, ela ignora os conteúdos. Então, nós vamos ter a lógica formal e a lógica lá para nós que é informal. A lógica formal, pessoal, ela vai se preocupar, né, com a viabilidade lá para nós, ou seja, com a validade dos argumentos. Então, ela preocupa muito se o argumento estudado naquele momento é válido ou não. Aí ela vai ignorar os conteúdos. Esta é a lógica formal. E nós temos o seguinte: professora, mas para que serve essa lógica formal? Qual o objetivo dela, né? Ela vai clarear o nosso pensamento, é um dos objetivos. Ela pode ajudar a que nós não cometemos, né, nenhum tipo de erro, né, de raciocínio. Então, ela ajuda que nós vamos parar de cometer erros de raciocínio lógico. Nós vamos também, outro objetivo é distinguir, ou seja, diferenciar os argumentos que são corretos dos argumentos incorretos. Então, se aquele argumento trabalhado, ele é um argumento correto ou um argumento incorreto. E nós vamos ter também aprender, né, a argumentar corretamente.
Então, nós vamos analisar, ela nos ajuda a analisar se os argumentos que nós estamos trabalhando, se eles estão corretos. Então, a nossa lógica formal, ela também tem esses objetivos, além de não se preocupar com o conteúdo. Agora, nós temos outra lógica informal. Então, a lógica informal, pessoal, é aquela que nós vamos trabalhar com algo que implica alguma coisa. Ah, professora, mas como? Às vezes nós estamos trabalhando, né, algum exemplo ou algum exercício e aparece uma setinha em direção, né, indo para a sua direita. Aí nós temos o seguinte, aquilo lá significa implica, ou seja, dentro de um exemplo, que depois tudo isso eu vou colocar para vocês em slides, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar o seguinte, se eu falo assim, olha, eu sou mineira, então isso implica que automaticamente eu sou brasileira. Mas se eu falo assim, ó, eu sou brasileira, isso implica que eu tenha que ser mineira? Não. Então, quer dizer que se eu trocarmos, né, falar assim, a setinha, se eu trocar e ela for para a esquerda, vocês observaram que aí já não tem validade lá para nós naquela afirmação, naquele argumento que eu utilizei. Se eu falo o seguinte, um número negativo, quando eu elevo ao quadrado, ele implica um resultado positivo. Isso é verdade. Se eu coloco menos 2 ao quadrado dentro do parênteses, resolvo, ele fica 4 positivo. Então, esse argumento é correto. Mas se eu falo o seguinte, todo número que eu elevar ao quadrado, resultado dele sendo positivo, quer dizer que ele era um número negativo. Isso não é verdade. Então, quer dizer que nós temos que observar, né, essa parte da implicação. Professor, e se a setinha aparecer para os dois lados? Então, quer dizer que ela está implicando tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Aí nós lemos assim, se, somente se. Então, nesse material, essa parte de implicação, aí nós temos que ter cuidado, porque se eu falar assim, ó, eu sou goiana, se somente se eu for brasileira. Então, quer dizer que nós temos essa parte aí, implica, né? Eu posso ser brasileira, mas não necessariamente ser goiana. Então, nós temos o seguinte, tem que ter muito cuidado nesse símbolo. Professora, a parte da lógica sempre será valor numérico? Não, nós não vamos trabalhar apenas, né, com números, tá? Olha, eu vou postar esse vídeo no GR8, depois durante a semana eu vou montar todos os slides, vou colocar para vocês também na plataforma, para que semana que vem nós começamos a realizar algumas atividades, tá ok? Um grande abraço!